Até que ponto o compartilhamento de momentos íntimos é inofensivo? Será que ele é sempre inofensivo? E quando isso se torna um problema? É aquela famosa linha do bom senso e a linha do meio, né? Como nós estamos trilhando e o que passa a ser algo meramente jocoso, de brincadeira, uma foto numa viagem, e quando isso passa e pode gerar um problema, porque começa a formar aquelas chamadas, entre aspas, pegadas digitais, os rastros digitais que hoje são muito bem acessados pelos setores de recursos humanos, pelos setores que fazem investigação de vida pregressa daquela pessoa, no momento de contratação ou no momento de finalização de ingresso de um servidor que tenha obtido aprovação no concurso público. Então, muito cuidado com o tipo de informação sua que está nas redes sociais, sejam elas posicionamentos políticos, posicionamentos religiosos, informações de caráter íntimo, opções, escolhas, isso é do caráter privado seu. E como o nome mesmo já diz, se é privado, por que estar disponível ao público, que esse público não é o seu familiar, muitas vezes não é o seu amigo, mas pode ser alguém que lhe cause muitos problemas, inclusive lhe dar ferramentas para a ação de cybercriminosos. Voltando um pouquinho nessa conceituação, porque ela é importante, o termo sharing, ele é composto de duas palavras, o sharing, ele vem da palavra sharing, que é compartilhamento, mais parenting, ligados aos pais, aos responsáveis, são palavras em terminologia da língua inglesa. E esse termo se popularizou ainda bem no início da internet, com o início dos blogs, quando as avós e mães compartilhavam naqueles blogs informações da vida dos seus filhos. Criança nasceu, o álbum do bebê, pesou tantos quilos, teve essa primeira doença e toda a vida da criança era compartilhada de forma online nesses blogs e também com as fotos, né? E até mesmo fotos de ultrassom, os primeiros passos, boletins escolares. Bom, quem é mãe que atire a primeira pedra, né? Quem é mãe já teve seu bebê e eu levanto a minha mão. Eu tirava diversas fotos, não partilhava nenhuma, mas eu tirei várias fotos, porque é o momento de você compartilhar uma experiência que lhe deixou muito feliz. A maternidade, fora, claro, faço uma observação, aqueles casos que ensejam uma depressão pós-parto, é um momento de muita felicidade na vida de uma família, a chegada de um bebê. E isso gera foto, gera alegria, gera vontade de compartilhar aquele nascimento. Até mesmo nos ritos tribais, das quais nós herdamos muitos costumes, qual era o costume da tribo? Nasceu um novo ente e toda a tribo tomava conhecimento e festejava. Ele ia para o centro daquela celebração, a autoridade, chefe da tribo, a autoridade que era encarregada dos remédios, a autoridade que era encarregada espiritual, faziam aquelas bênçãos, aqueles batismos e toda a coletividade recebia aquela criança que acabou de nascer. Isso é um costume tribal. Mas hoje, digamos assim, se a gente entende esse compartilhamento excessivo nas redes como uma reminiscência desse costume tribal, se ali, aquele momento, não eram registrados nem nos pergaminhos ou nem na forma escrita, agora é. E isso pode dar acesso da informação do seu ente mais querido, filho ou filha, inclusive para redes de pedofilia. Falo isso pausadamente porque isso é um perigo real. Não é um perigo longínquo que está no outro país. Não, é real. É importante que tenhamos acesso de como essas redes trabalham, de como elas captam informações na internet. E às vezes essas informações estão disponíveis online em fontes abertas, bastando ver e colocar o nome e buscar e checar. E isso alimentar hoje, com os nossos lindos sistemas de IA generativa, as fotos e as modificações de filmes que alimentam essa rede de pedofilia. Eu tenho certeza
porque ninguém gostaria que um ente querido seu, filho ou filha, neto ou neta, tivesse a sua imagem ou tivesse parte do seu corpo alimentando essa rede de filmes, de exposições pornográficas para redes de pedofilia. Bastante atenção em relação a esse ponto. Um outro ponto interessante que isso não é um comportamento comum. Sim, causa conflitos na própria família e às vezes a vara de família tem que deliberar sobre o direito de avós postarem a vida online de netos nas suas redes sociais. E tem se deliberado que quem decide, quem tem a última palavra são os pais e são os genitores.